Mas a velhice, a Bíblia diz que é enfado, é canseira, né? Então, veja bem, é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Nós vamos vivendo aqui, mas sempre nos lembrando, hoje pode ser o último dia. Então o perigo, a morte, é chegar e encontrar você despreparado. Tanto despreparado para estar com Deus na vida eterna, quanto despreparado porque você deixou um monte de projetos aí imperfeitos e muitos realizados, mas mal realizados, realizados para o pecado e não para Deus. E você pode deixar muita conta para os outros pagar. E também existe outro grande perigo, que é o perigo de Jesus voltar e você ficar. Olha só, a brevidade da vida é coisa terrível. Você não sabe o dia que acaba. De repente Jesus volta e, se você é salvo, vai embora, acabou. Então os projetos que você tinha, acabou. Se você realizou, bem. Se não realizou, acabou. Já foi embora. Foi arrebatado. E se Jesus volta e você não for arrebatado, talvez o plano que você tinha aí, os planos todos, tal, programações e tudo mais, não vai ter mais sentido. Porque as pessoas que usariam aquilo que você estava construindo, ou projetando, ou planejando, não estarão mais aqui na Terra, foram embora. Não vão poder usar isso que você tanto planejou e projetou. Então veja só, existem esses dois grandes perigos, a morte e a volta de Jesus, que pode ser a qualquer momento. Ninguém sabe o dia da morte e nem o dia que Jesus vai voltar. Então sempre ao fazer planos, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se eu estiver vivo até lá, quero fazer isso e isso. Sempre lembrando disso. Mas não é só falar, é ter a consciência realmente disso. Orar sempre falando com Deus sobre isso. Então vamos à terceira parte. Os pecados da arrogância e da autossuficiência do ser humano. Tópico 1. Gloriar-se nas presunções. Tópico 2. A malignidade do orgulho das presunções. Tópico 3. Faça o bem. Tópico 1, então. Gloriar-se nas presunções. Pensar que podemos controlar a nossa vida é de uma presunção orgulhosa que afronta o próprio Deus. Nós somos as criaturas e Deus o Criador. Infelizmente, muitos fazem os seus planos desprezando o Senhor como se fosse possível deixá-lo fora do curso da nossa vida. Não sejamos presunçosos e arrogantes. Reconheçamos as nossas fragilidades, pois somos pó e cinza. Mas Deus, o nosso Pai, é tudo em todos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a presunção aí quer dizer que você de repente começa a pensar que você mesmo pode construir a sua vida, construir o seu futuro sem depender de Deus. Isso é que é presunção. É a pessoa independente de Deus. É a pessoa achar-se como o próprio Deus de si mesmo. Então ele acha que na própria força do seu braço, na sua própria inteligência, ele vai alcançar os seus objetivos sem ter nenhuma necessidade de colocar Deus no meio disso. Nós vamos ver que essas pessoas que se declaram aí ateus, né? Essas pessoas que se dedicam muito à ciência, as pessoas que se dedicam muito à filosofia e tudo mais, então eles começam a viver e dizerem que não existe Deus. Muitos dizem que Deus está morto ou que nunca nem existiu. Então, a existência dessas pessoas na Terra é uma coisa muito triste. Agora, quando eles estiverem à beira da morte, aí eles vão se lembrar de Deus. Quando eles passarem por uma grande tragédia, eles vão passar a acreditar em Deus. Mas estão vivendo aí como se Deus não existisse. Tem muita gente no mundo hoje, mas é muita gente vivendo como se Deus não existisse. Como se não tivessem que prestar contas a Deus das suas ações, das suas vidas pecaminosas, dos seus atos pecaminosos.
Tem muita gente vivendo assim. E tem muita gente também vivendo como se estivessem aí trabalhando para Deus, matando, roubando, assassinando as pessoas, fazendo qualquer coisa errada, como se estivessem fazendo para Deus. Também existem muitas pessoas assim. Então os planos dos homens devem incluir Deus e devem ter Deus como soberano, como aquele que controla todas as coisas. Caso contrário, sofrerão muito e um dia estarão perante esse Deus. Veja bem, todas as pessoas do mundo, querendo ou não, elas têm uma parte de Deus dentro de si. O sopro de Deus, o Espírito de Deus está lá. Foi Deus que deu. O homem pode criar o corpo até do homem. Pode fazer tudo. Mas ele não pode criar a alma e o espírito do homem. Isso é Deus que dá. É o sopro de Deus. Então não adianta. Todo homem tem alguma coisa de Deus dentro dele. Por mais que ele tente negar isso, que ele lute contra isso, não adianta. Tem a parte de Deus. E essa parte de Deus clama por Deus. Ele pode tentar sufocar isso a vida inteira. Mas um dia ele vai descobrir que ele lutou contra uma coisa que não tem como vencer. Ele lutou contra o próprio Deus. Tópico 2. A malignidade do orgulho das presunções. A gravidade da presunção e da arrogância humana pode ser comprovada na segunda parte do versículo 16. Toda a glória, tal como esta, é maligna. O livro de Ezequiel conta-nos a história do rei de Tiro. Ali a malignidade, a arrogância e o orgulho humano levaram o poderoso rei a perder tudo o que tinha. Ele era poderoso em sabedoria e entendimento, acumulando para si riquezas e poder. Mas seu coração tornou-se arrogante, enchendo o interior de violência, iniquidades, injustiças do comércio e profanação dos santuários. Em pouco tempo, seu fabuloso império desmoronou. Não há ser humano no mundo que resista às tentações da arrogância, do poder e do orgulho. Triste é o final de quem se entrega à malignidade do orgulho, das presunções humanas. Então, Ezequiel, aí 28, você vê aí essa história do rei de Tiro, que tem aí para nós uma significação muito grande, porque nós encontramos aí a personificação de Satanás, desse rei de Tiro. Nós vamos ver que fala bem claro aí sobre a história de Satanás, como ele era aí lá no céu, estava com Deus, mas ele quis subir acima de Deus. Ele se orgulhou, ele achou que poderia sobreviver sem Deus, que ele poderia ser grande, ser adorado por todos, que ele poderia ser melhor do que Deus, que ele poderia viver sem qualquer interferência de Deus. E ele foi expulso então do céu, perdeu tudo o que tinha, toda a sua grandeza, toda a sua glória, todo o seu poderio, toda a sua importância. Então passou a ser inimigo de Deus. Veja bem, assim acontece com muitas pessoas, que de repente começam a se acharem como próprios deuses, como se pudessem ser grandes sem a participação de Deus. E todos eles acabam caindo. Você veja, por exemplo, Nabucodonosor, que um dia achou-se como um deus e foi humilhado, ficou louco, ficou aí se comportando e vivendo como um animal, até que ele deu glória a Deus, até que ele resolveu que Deus é que estava no controle de tudo. E assim nós vamos ver vários exemplos. As pessoas, quando estão no poder, se acham como se fossem deuses, como se não existisse Deus. Acham que agora tudo que falam é Deus que está falando, tudo que fazem é Deus que está fazendo. Perdem totalmente o controle das suas mentes, começam a ser instrumentos de Satanás. Isso é um perigo muito grande. Isso acontece na igreja também. A igreja cresce, a igreja arrecada muito dinheiro, tem grandes riquezas e o líder começa a ficar muito tempo ali e ele vai se acostumando e ele chega a um determinado momento que ele começa a julgar mal as coisas,
ele começa a colocar pessoas pecaminosas na direção da igreja, ele começa a se achar o tal, ele começa a achar que ele é o próprio Deus, que tudo que ele fala é Deus que está falando, tudo que ele faz é Deus que está fazendo, começa a tomar atitudes sem consultar a Deus e vai se perdendo, e todos levam prejuízo com isso, toda a obra de Deus leva um grande prejuízo devido a isso. São pessoas que se auto-endeusam, é um perigo muito grande. Isso acontece demais. Podem ver aí as igrejas, por exemplo, da Inglaterra, que eram grandes igrejas, mandavam missionários por toda parte. Hoje viraram aí cinemas, viraram outras coisas. Por quê? A arrogância dos seus líderes tomou de conta. Porque acharam-se deuses que poderiam fazer o que quisessem. Jesus mandou que João escrevesse aos líderes das igrejas, como está lá em Apocalipse. E olha lá, cada uma foi advertida, cada uma foi chamada a atenção, mas não ouviram. Seus líderes achavam-se como deuses, não estavam na dependência de Jesus mais, não ouviam a voz de Jesus, não consultavam mais a Deus. E fecharam as igrejas, se acabaram. Então, devemos estar alertas, devemos acordar para consultarmos a Deus, para vivermos com o controle de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes. Tópico 3, faça o bem. Fazer o bem é uma afirmação na Epístola de Tiago, que lembra as suas primeiras recomendações de não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Ora, se nós ouvimos, entendemos, compreendemos e podemos fazer o que deve ser feito, mas não fazemos, estamos em pecado. Deus condena o pecado de omissão. Não sejamos omissos quanto àquilo que podemos e devemos fazer. Como discípulos de Cristo, não podemos recuar. Antes, temos de perseverar em perseguir o alvo que nos foi proposto até o fim. Então, veja bem, não é o pecado, não é só você fazer algo errado. Mas quando você deixa de fazer o certo, também é pecado. Então, se você pode obedecer esta palavra, que diz que você deve fazer os planos e depender de Deus, consultar Deus. Então, quando você vai fazer qualquer plano e você não consulta Deus, você nem se preocupa se Deus está concordando ou não, então você está pecando. É isso que Tiago está dizendo. Se você sabe fazer, se você sabe que tem que consultar, se você sabe que tem que colocar Deus nos seus planos e sempre perguntar para Ele a sua vontade, e você não faz isso, então você comete pecado, porque você está sendo presunçoso, você está achando que pode fazer qualquer coisa sem consultar Deus, sem precisar de Deus. Então se torna um pecado. Agora a conclusão. A conclusão diz: vimos nessa lição as duras advertências de Tiago. Infelizmente, as transgressões descritas na epístola são quase que naturais na atualidade. Não são poucos os que difamam, caluniam e falam mal do próximo. Comportam-se como os verdadeiros juízes, ignorando que com a mesma medida com que medem os outros, eles mesmos serão medidos. Marcos 4:24. Vimos também que, ainda que façamos os melhores planos para a nossa vida, devemos nos lembrar de que a vontade de Deus é sempre o melhor, que aprendamos com Tiago a perdoar o outro e submetermos-nos à vontade do Pai. Então, aprendemos nessa lição principalmente essas duas coisas. Primeira coisa, não falar mal uns dos outros, não julgarmos e condenarmos as pessoas. Não usarmos a lei de Deus apenas para condenar, mas ela deve ser usada para mostrar o pecado e trazer a pessoa para Deus. A lei sempre deve ser aplicada junto com a graça. Então a lei condena e a graça restaura, reconcilia, traz para Deus a pessoa que está errada. Então veja só que também nessa lição nós aprendemos que todos os nossos planos devem ser feitos de acordo com a vontade de Deus, em consulta a Deus, na dependência de Deus.